tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou a Grazi, do blog Construindo Minha Casa Clean, e hoje eu venho falar para vocês a diferença entre construir uma casa ou comprar uma casa pronta. Então, os pontos positivos e negativos de cada um, e eu acho que essa dúvida aqui para bastante para quem está querendo comprar uma casa ou comprar uma casa, mas não sabe qual a melhor decisão, porque às vezes os valores estão muito semelhantes. Por exemplo, você tem 200 mil reais para construir uma casa ou então para comprar uma casa. Já nesse parâmetro você vai ver que com 200 mil você não vai encontrar uma casa pronta, porque o terreno às vezes já vale mais de 100 mil reais, né? Isso eu digo em cidades menores, nem tô falando em grandes capitais, tá, gente? Tô falando assim na maioria, então, para generalizar mesmo, né? Então, com certeza, dependendo o local, dependendo o valor do terreno, a vizinhança, se é em condomínio ou não é. Então tem tudo isso, sabe, gente? Então, se você quer construir uma casa com 200 mil, se você já tem o terreno, você vai fazer uma ótima casa. Agora, se você não tem o terreno ainda e precisa comprá-lo, com certeza vai ser uma casa menor, né? E talvez não vai ser de um padrão alto, vai ser de um padrão baixo a médio. Tá, gente? Então eu vou mostrar pra vocês aqui umas diferenças, porque eu também tive essa dúvida quando eu quis fazer a minha casa, eu não sabia se eu já procurava uma pronta ou construía. Em primeiro lugar, uma casa pronta precisa, se a casa pronta, ela precisa de reformas ou não. Por exemplo, você tem um valor X, né, para financiar ou para colocar esse dinheiro que você tem na casa, mas ela precisa de reformas. Então tem que ver até que ponto vale a pena comprar essa casa, porque se é uma casa que precisa de reformas e você tem um valor X, às vezes, como a casa pronta já se torna mais cara, porque já vem um terreno, às vezes não vai compensar. Então vai compensar construir sim, se você precisa fazer reformas. Também vale mais a pena construir se você já tem o seu terreno, porque daí você não vai precisar comprar ou financiar um novo terreno, você já tem o seu, então basta você construir nele. Quem deseja construir, gente, precisa ter muita paciência, porque na obra vai ter gastos, vai ter imprevistos de materiais, de profissionais, do próprio tempo, que às vezes chove demais e acaba atrasando. Então, no mínimo, uma casa vai levar no mínimo 6 meses para ficar pronta. E durante esses 6 meses será tudo muito intenso, com muita dor de cabeça, porque você quer ver a sua obra concluída, você quer ver tudo certinho, e às vezes os profissionais não cooperam, os fornecedores não cooperam. Então, gente, tem que estar preparado mesmo psicologicamente para construir, e atrás de bons profissionais, de bons fornecedores, para você acabar não tomando um calote, para você acabar não se estressando demais, né? Então, gente, tem bastante, assim, sabe, bastante pontos, assim, negativos e positivos numa construção, mas ainda construir ainda se torna muito mais vantajoso. Também, porque você vai ter uma casa ideal, você vai fazer o seu projeto. E nesse projeto você vai colocar os ambientes, a localização, tudo conforme você sonha. Por exemplo, você quer 3 suítes, você quer uma sala maior, você quer um escritório, você quer uma cozinha maior. Você vai poder colocar já no projeto ali o tamanho dos ambientes, quantos ambientes, tudo de acordo com a sua renda, claro, mas vai conseguir colocar certinho, né, toda essa ambientação da sua casa. E é muito difícil a gente conseguir comprar uma casa pronta que tenha a repartição dos ambientes bem como a gente precisa para a família da gente, se é só um casal, ou se já tem filhos, ou pretende ter filhos, tudo vai depender, então, e às vezes você não vai encontrar, né, certinho, ou os ambientes não vão estar bem localizados. Mas eu gostaria que o quarto estivesse próximo, mais para os fundos, o meu quarto estivesse mais para frente, ou se é uma casa de sobrado, eu gostaria que o meu quarto estivesse em cima, com a suíte, com o banheiro, o meu escritório também. Mas você vai encontrar, às vezes, um quarto, vai ter 3 quartos enormes, mas nenhum com banheiro, então vai precisar de uma reforma para colocar um banheiro dentro do quarto. Ou você vai encontrar uma cozinha muito pequena e uma sala enorme,
e você vai ver que não precisava, a cozinha podia ser maior e a sala menor. Então tudo isso, gente, vocês vão ter que analisar, porque daí compensa, né, construir. E também, pelas pesquisas que eu fiz, dizem que 30% mais barato é construir. E realmente, analisando alguns fatores, por exemplo, se você for construir, você administrar, você ir atrás dos pedreiros, você ir atrás da construtora, você ir atrás da empreiteira, ou pedreiros ou construtora, né, você vai determinar, ou você ir atrás dos materiais que você vai comprar, o piso, desde o do prego, da areia, do tijolo, até os revestimentos, os profissionais, o gesseiro, o eletricista. Se você fizer esse cronograma de obra e ir atrás de cada profissional, de cada fornecedor, com certeza vai ficar muito mais barato a sua obra do que você pagar para um profissional fazer isso, o arquiteto, ou então pagar para uma construtora fazer isso. Porque a construtora, ela é o quê? Ela que contrata os pedreiros e os profissionais que vão executar a sua obra. Por exemplo, toda essa administração vai ser por conta deles, e também o INSS dos pedreiros, toda essa parte burocrática e jurídica também vai ser com eles. Então é uma responsabilidade que vai sair de cima dos seus ombros. Claro que tem aquele porém, que tudo que acontece na sua obra, o dono da obra, o proprietário, é o responsável, sim. Mas em termos assim de pagar pedreiros, fazer os pagamentos, o INSS, tudo já vai ser então com essa empresa. Então você vai pagar mais caro, né? Porque ela vai estar te cobrando por esse serviço. Agora, se você contratar esses profissionais e fizer por conta, vai sair bem mais barato. Mas mesmo assim, com construtor ou fazendo por conta, ou pagando um arquiteto para administrar os pedreiros e os fornecedores, ainda assim se torna uns 30% mais barato construir do que comprar a casa pronta. Porque é muito, muito difícil você encontrar uma casa perfeita ou uma casa que esteja novinha, que não vai precisar de nenhuma reforma. E às vezes a reforma se torna muito mais caro, sabe, gente, do que uma construção, dependendo do que tem que ser reformado. Se for muito antiga a casa, 1000 vezes construir. Por quê? A parte elétrica, toda a parte hidrossanitária, o encanamento, também às vezes telhados, quando precisa reparo se torna uma parte bem cara para fazer comparada a uma construção assim. Então vocês têm que analisar todos esses pontos, né, gente, antes de construir ou de comprar uma casa. Então se torna mais lucrativo construir. E também, no momento que você não quer mais a sua casa, que surgiu algum imprevisto que você precisa vender para morar em outro lugar, ou porque você quer comprar um outro lugar, vender a venda, né, você vai ganhar muito mais vendendo a sua casa novinha, construída, que você fez, do que vender uma casa já usada ou que é mais antiga. Então, gente, construir tem esses 6 pontos positivos. Agora, se você deseja comprar uma casa, então, primeiro você vai ter o quê? Uma vantagem que é o tempo reduzido. Se você tem pressa, você passou no concurso e você já vai ter que ir para uma casa. Você não quer morar em apartamento, você quer uma casa. Então, você não vai ter que esperar no mínimo esses 6 meses para construir uma casa. E já vai ter a sua casa pronta ali, né? Só entrar com os móveis. E às vezes tem casas que já eles vendem mobiliada, porque são móveis sob medida, daí não compensa tirar uma cozinha sob medida, um closet, por exemplo, armário sob medida que não vai se encaixar em outra casa ou em outro apartamento. Então as pessoas geralmente vendem já a casa mobiliada quando é assim, principalmente se for um padrão médio a alto. Então, claro que compensa sim, né, nessa parte, se você encontrar já a casa mobiliada, dependendo, né, o tempo, né, desses móveis, o tempo dessa casa, a conservação, né, a qualidade. Então você vai ter que analisar tudo isso, porque senão não vai compensar. Mas você vai ter então esse tempo reduzido para fazer essa mudança, para comprar essa casa que já vai estar pronta. Então compensa comprar a casa sim. Também a oferta. Por exemplo, tem pessoas que estão falidas ou que realmente têm outros objetivos, outros sonhos ou planos e precisam se desfazer de algum imóvel, seja ele que ele foi uma herança ou qualquer outra coisa, e a pessoa não tem, ela tem pressa nessa venda dessa casa com esse terreno,
Então, e vale muito mais, e devido às dívidas dessa pessoa, ela precisa vender para quitar essas dívidas, para acabar não perdendo tudo, e ela coloca a casa num valor super abaixo do valor de mercado. Então, se você encontrar uma casa em um terreno nessas condições, compensa muito comprar, né, gente? Porque daí, se você analisar, você vai fazer o seu cronograma de obra, você vai ver que você vai gastar mais, então, para construir uma casa daí daquele tamanho, daquele estilo, que ela está com um valor bem abaixo de mercado. Bem abaixo de mercado, eu digo, acho que no mínimo uns 30%, às vezes encontra até com 50% mais barato que o valor de mercado, às vezes é uma casa que vale uma fortuna, só que a pessoa está endividada e está vendendo pela metade do preço, porque ainda para ela se torna mais vantajoso ela se desfazer daquele imóvel, pagar uma dívida X e ela acabar não perdendo outros, né? Então tudo vai depender. Então a minha indicação para vocês é sempre pesquisar nas imobiliárias, entrar no site das imobiliárias, ver os imóveis, ver os preços, também pesquisar os valores de terrenos, os valores de materiais, de profissionais para a sua obra, falar com arquitetos, para vocês terem essa real noção de quanto vocês vão gastar para construir ou para comprar uma casa e se essa casa realmente vai se enquadrar no sonho de vocês. Porque se vocês têm essa condição de construir e vão acabar comprando uma outra casa só por ser mais cômodo no momento e depois que entrar na casa você começar a ver um monte de problema, rachadura, a parte elétrica já toda, a fiação toda velha, que já não funciona mais, que está dando curto-circuito na casa, e tantos outros poréns que a gente vai descobrindo depois que entra numa casa, e você vai ter um gasto enorme com reforma para ter a casa dos sonhos, ou os ambientes você vai precisar reformar toda a parte interna, daí não compensa, né, gente? Então vocês têm que pesquisar realmente se vale a pena comprar uma casa já pronta, se ela ainda tá nova ou não, porque vai ficar mais barato para vocês construir. E também, gente, vocês têm que ver assim, ó, que o gasto com manutenção numa casa, por exemplo, a pintura, a fachada, a conservação do quintal, dos muros, do jardim, telhado, tudo vai depender, né, do estado que tiver a casa, se vai compensar, porque se a casa é muito velha, é muita manutenção e coisas mais caras, né, que é essa parte toda hidráulica, elétrica, então realmente não compensa, só se o valor está bem abaixo, e vocês vão conseguir então transformar esse patrimônio em algo que vai ser de futuro para vocês. E também, gente, na hora que vocês vão vender essa casa comprada, se ela já é usada e já é muito antiga, vocês vão ganhar um valor bem menor, né, na venda, do que se vocês fossem vender uma casa que vocês construíram e que está super conservada e nova. Então o lucro de vocês vai ser maior vendendo a casa que vocês construíram do que vendendo já uma casa usada. Então, gente, eu espero ter ajudado vocês com essas dúvidas, porque eu também passei por isso. Também eu fiz esse vídeo da diferença entre casa ou apartamento, qual é a vantagem e a desvantagem de cada um, que está aqui para vocês verem, é só clicar, assistam esse vídeo, é muito bom, porque eu sei que vai ajudar vocês também com essas dicas, porque eu também já morei em casa e apartamento e eu posso ajudar vocês também com isso. Tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dê o seu like, diga pra mim que gostou, deixe aqui nos comentários o que vocês acham, se vocês me contem se vocês moram em casa ou se é apartamento, se vocês construíram ou estão construindo, ou se vocês compraram uma casa pronta. Me contem, gente, eu quero saber. Já aproveita e diga, eu sou de São Paulo e moro num apartamento, eu sou do Rio Grande do Sul e estou construindo. Eu quero saber, tá, gente? Quem é vocês que estão aí do outro lado da telinha, me assistindo, acompanhando o blog, as dicas, tá, gente? Não deixe de visitar o blog, construindominhacasaclean.com. Lá vocês vão ter muita inspiração, muita dica para ajudar vocês para decorar, para reformar, para construir. Então tá bom, gente. Fiquem com Deus, um beijão e até o próximo. Tchau, tchau.